porque a gente vive num mundo de maldade. Eu não sei se você é o tipo de pessoa que é fechada no teu mundinho e não sabe o que está acontecendo fora. Mas eu posso garantir para você que a gente vive num mundo de maldade e cercado por pessoas capazes de fazer as piores maldades. Esse é o mundo que a gente vive. E a gente precisa de um lugar onde a gente possa ser curado. É um ambiente tranquilo, é um ambiente de paz. Como é o teu lar? Essa é a pergunta que eu te faço. É um ambiente saudável? É um ambiente de paz? Ou é um ambiente de guerra? É um ambiente de cura, onde a pessoa chega cansado, depois de enfrentar algumas situações adversas fora de casa, mas quando chega em casa ela se sente bem. É um ambiente de cura. E é um ambiente de perdão. É um ambiente de perdão porque precisa ser um ambiente de perdão, porque são pessoas convivendo diariamente, o tempo todo juntas, são pessoas imperfeitas. E eu acho que não existe nenhum crente que não se espelha em Davi. Tem como, irmãos? A partir do momento em que o homem é chamado, o homem segundo o coração de Deus, todo crente procura conhecer e lógico que a gente tem como o nosso espelho perfeito Jesus, mas a gente procura ser um pouco parecido, pegar alguns exemplos positivos da vida de Davi. Porém, hoje a gente vai abordar um ponto negativo da vida de Davi, porque sabedoria também é você pegar exemplos do erro de outras pessoas para você não cometer o mesmo. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, ele foi um rei muito bom, ele foi um servo de Deus, mas não tem como dizer uma outra coisa, senão ele como pai ele foi negativo, ele foi péssimo, como pai ele foi péssimo. E para a gente abordar esse assunto de como é o teu lar, se é um ambiente de cura, se é um ambiente de paz, de harmonia, de perdão, eu vou abordar o caso entre Davi e Absalão. Não dá para a gente ver tudo, porque senão demora demais e eu não vou demorar, até porque eu pontuei muitas coisas aqui no papel. Deixa eu pegar aqui, eu vou narrar a maior parte, então deixa eu pegar aqui um versículo, tá? Vou pegar um versículo e narro o restante para vocês. No 32, no capítulo 14, respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe: para que viajes? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei, se há em mim alguma culpa, que me mate. Certo? Então, deixa eu narrar aqui um pouco para vocês. Esse homem, que inclusive no capítulo 14 fala que ele era um homem de aparência, Absalão, filho de Davi, de aparência perfeita, um homem muito bonito, que chamava a atenção pela sua aparência, mas quando ele ainda era jovem, ele teve que lidar com uma situação, na verdade ele não soube lidar com uma situação de tragédia, que foi o incesto da sua irmã Tamar. E ao ver o que o irmão dele fez, ao ver o irmão dele machucar física e interiormente a alma de Tamar, a sua irmã, ele ficou indignado. Além de ficar indignado com o irmão, ele ficou indignado com a falta de atitude do pai. O pai não tomou nenhuma atitude, e isso ele guarda no coração uma amargura. Ele guarda no coração uma raiz de amargura, e quando não, a raiz de amargura, quando ela não é tratada, ela tende a crescer
danos, e alguns danos são marca para a vida toda. Como alguns já sabem, mas a gente precisa falar, Absalão comete um incesto com Tamar, a sua irmã. Ele viola a sua irmã, ele força a sua irmã. Depois ele expulsa a sua irmã da sua casa. Tamar, ela perde a sua pureza. E Absalão, se eu não me engano, foi 3 ou foi 4? Foi 4 filhos. Foi 3 homens e uma menina. E como homenagem à irmã dele, ele coloca o nome da sua filha de Tamar. Mas alguns estudiosos dizem, e é até compreensível isso, né? Dizem que os filhos de Absalão morreram ainda criança, porque quando chega perto da morte de Absalão, ele faz um monumento e ele coloca o nome dele mesmo, dizendo, isso está no capítulo 15, dizendo que ele não tem nenhum filho a quem dá o nome. Então ele dá o nome de Absalão ao monumento, porque ele não tem para quem deixar herança. Então acredita-se que os filhos dele morreram ainda criança. Ele não soube lidar com aquela tragédia dele de casa. Olha, a gente sabe, nem dá para abordar agora o que aconteceu entre Amnon e Tamar. Porém, a gente precisa falar que não existe uma família que não precise de milagre, porque as famílias estão sujeitas à tragédia. Tá certo, foi consequência do pecado de Davi, mas as famílias estão sujeitas a tragédias. A gente já estudou isso, né? Que é o caso de um exemplo, o caso de Jacó e o caso de Efraim. E eu conheço, você conhece, casa de crente que já aconteceu tragédia. E aconteceu essa tragédia, desculpa a forma de falar, mas aconteceu essa desgraça dentro da família de Davi. E a falta de atitude do rei causou essa amargura no coração de Absalão. Quando o tempo passa, aquilo dali vai só aumentando, porque dentro da casa de Davi falta uma coisa que nós vamos abordar nessa noite, que não pode faltar. Quando a pessoa quer um lar de paz, de harmonia, de cura, não pode faltar isso. E dentro da casa de Davi faltava o principal para uma família, que é o diálogo. Falar do diálogo me traz uma lembrança muito forte de uma história real que eu vi entre diálogo de mãe e filha, que elas eram muito íntimas e elas conversavam o tempo todo, e isso ajudou muito. Se eu entrar nesse assunto não vai dar. E Absalão, ele guarda aquilo no coração dele. A raiz de amargura, quando ela não é tratada, ela cresce. Como é que Jó fala? Ele fala, o homem se despedaça na sua ira, ou seja, faz mal para a pessoa. E aquela amargura, aquele ódio, aquela raiva estava fazendo mal para Absalão dentro dele. Resultado, passado algum tempo, ele planejou, ele arquitetou e ele mandou matar o irmão dele, Amnon. Com isso ele foge para a casa dos pais da mãe dele e ele fica para lá 2 anos, até que ele consegue voltar. É muito interessante, né? Quando ele consegue voltar, mas, 2 anos ele fica em Jerusalém. Ele volta e fica 2 anos em Jerusalém, sem olhar a face do rei, sem ver, sem entrar na presença do rei. 2 anos exatamente. E é isso daqui que a gente leu. Ao concluir 2 anos, ele quer olhar o pai dele e ele chama Joabe até a casa dele. Joabe não quer encontrar Absalão, ele não quer ver, ele não quer se encontrar com Absalão. Então Absalão pede aos servos dele: vocês estão vendo o campo de Joabe junto ao meu? Toquem fogo
Joabe se indigna e vai lá onde Absalão tomar satisfação. E Absalão diz assim: eu mandei você vir até mim, eu não quero, eu quero entrar na presença do rei. E aí ele fala uma coisa, que é isso daqui que a gente vai focar. Ele diz assim: eu prefiro que o rei me mande me matar, eu prefiro que ele me mate, mas que ele não fique me ignorando dessa forma. Eu quero entrar na presença do rei. Se ele considerar que há motivo ainda, então que ele me mate, mas contudo eu quero ser recebido pelo rei. E aí Joabe, ele tomou uma atitude muito bonita e até sábia. Ele percebe que Davi sente, apesar da família de Davi estar totalmente separada, dividida, ser uma família disfuncional, mas Joabe, ele percebe o lado positivo. Ele percebe que Davi, ele sente falta do filho, ele tem afeição pelo filho, mas para não entrar assim sem preparo num assunto tão delicado com o rei, mas no entanto ele se dispõe a ajudar o rei a arrumar a família, a corrigir esse erro na família, a corrigir esse pecado, essa disfunção na família. Aí o que ele faz para não entrar sem preparo nenhum? Ele vai buscar uma mulher de 11 quilômetros de distância de Jerusalém, numa aldeia chamada Tecoa, porque na cabeça dele, sendo uma mulher de um lugar distante, o risco do rei reconhecer a mulher seria mínimo. Então ele vai buscar essa mulher. E é interessante a palavra que a Bíblia usa. Ele busca uma mulher sábia. A mulher é inteligente e a mulher sabia falar. Na verdade, assim, uma boa atriz. É isso. A mulher era uma muito boa atriz. E Joabe prepara essa mulher, coloca as palavras na boca dela. Ele diz tudo direitinho como ela deve falar diante do rei. E a mulher, ela absorve tudo. Joabe, inclusive, fala sobre a aparência dela, que ela deve se preparar como uma carteira, como uma mulher de luto. Não deve se ungir, deve estar com roupa de luto, deve estar triste, com a aparência, com um semblante muito triste. A mulher, ela segue à risca a direção de Joabe. Ela faz exatamente tudo como Joabe lhe dirige, lhe ordena. Ela se prepara, ela se veste, vamos dizer assim, ela se veste de tristeza, e com as palavras que Joabe colocou na boca dela, com tudo que ele instruiu ela de falar, ela chega, ela consegue uma audiência com ele. Quando ela consegue essa audiência com o rei, ela entra na presença do rei e ela conta uma história para o rei. Ela diz que o filho dela matou o irmão e agora toda a família dela está disposta, está se preparando para matar o único filho dela, o filho que restou, o assassino. E ela está muito triste porque ela fala diante do rei que ela já perdeu o filho e agora, se ela perder o outro, já não vai mais restar descendência nenhuma para ela. Ela não tem mais nenhum outro filho. A história daquela mulher é uma história triste, convincente, é uma história comovente, e o rei se comove por aquela mulher. Se comove e ele, naquele momento, ele dá garantias para aquela mulher. Ele diz: ninguém vai tocar o teu filho. E
para falar tão bem, nas palavras dela, ela exalta o rei, ela louva o rei, e aí ela diz o seguinte, que é a parte mais importante, ela diz assim, quer dizer que o Senhor age assim com o teu povo, por que o Senhor age diferente com o teu povo, mas não faz assim na tua casa? Muito interessante que ela usa até Deus como exemplo. Ela diz assim, o homem, a vida do homem é passageira, ele morre como uma água que se derrama e não pode mais se juntar. Tudo isso, irmãos, para quê? Para ajudar Davi a corrigir o erro na família dele. No fundo, foi uma ótima ação para fazer com que aquela família vivesse o restante dos seus dias em paz, em união, harmonia e união. Bom, maravilhoso isso. O plano era maravilhoso. Na verdade, eu posso dizer que o plano era perfeito. Que plano perfeito. E ela usa até Deus como exemplo, que Deus ele recolhe aquele que é o repudiado. E fala para Davi, por que o Senhor não recolhe o teu repudiado? Quando ela fala isso, imediatamente o rei diz, não me negues a verdade, Joabe está por detrás disso, sim ou não? E ela diz, tão certo como vive o Senhor, Joabe pôs todas essas palavras na minha boca. O rei não fica indignado contra Joabe, ele compreende o plano de Joabe, então imediatamente ele pede para que Absalão, seu filho, entre na presença dele. E Absalão vem para a presença do rei. Quando Absalão chega, o que acontece? A relação, o que vai acontecer ali entre eles dois, pode mudar o rumo das coisas para melhor ou para pior. E infelizmente mudou para pior. Quando Absalão chega, ele se prostra diante do rei, ele reverencia o rei, e o rei lhe dá um beijo. Ponto. Foi só. Ali houve uma reconciliação. Mas aquilo que era principal faltou. E isso é o principal dentro de um lar, dentro de uma família. O que faltou para Absalão ali, quando tem apenas um beijo, Davi para reconciliar, pronto, acabou, e ele sai da presença do rei, não tem uma relação saudável, não se deu a partir dali uma relação saudável entre eles. A amargura dentro do coração de Absalão continua. Quem conhece o coração do seu familiar? Nenhum de nós. Não é porque você convive com a pessoa, porque você acorda com a pessoa, porque você come na mesma mesa, não é porque você bebe no mesmo copo que você sabe o que está passando na cabeça do teu familiar, não é? Por isso você vai saber o que tem no coração do teu familiar. Ninguém sabe, irmãos, ninguém sabe. Todo mundo precisa e merece ser ouvido. A amargura no coração de Absalão não se resolve e ele sai dali com a mesma amargura. Aí o que ele faz? Ele começa a planejar a agir contra o rei. A aparência dele já não passava despercebida pela beleza, por uma aparência privilegiada. A Bíblia inclusive dá detalhes, né? E aí ele vai todos os dias para a porta da cidade. Ali ele recebe as pessoas e ele pergunta qual é a questão que a pessoa tem para resolver. A pessoa fala qual é o problema dela e ele diz assim: a tua questão, ela é boa, ela dá uma causa ganha para você. Você tem tudo para
ter uma causa favorável a você. É uma pena que o rei não ouve você, é uma pena que o rei não te recebe, é uma pena que não tem quem receba e quem atenda vocês. E a cada homem que chegava na porta da cidade, diz a Bíblia que ele pegava pela barba e beijava. Um típico político com politicagem, né? E diz a Bíblia também que ali ele roubava o coração, né? As pessoas tão humildes, tão simples, pobres, às vezes sofrida, passando por um momento difícil, de repente chega, tem um nobre, tem uma pessoa que é importante, tem um filho do rei, tem aquele que tem tudo e que nem precisava estar ali, que o recebe e o beija. Imagine isso, né? A pessoa fica se sentindo especial, com isso ele roubando o coração das pessoas até o dia que ele se rebela contra o pai dele. Ele se rebela, prepara um exército para tomar o reinado de Davi. Com isso, Davi, já não vou nem entrar nesse, até porque a gente já estudou isso daqui. Vou partir para a razão pela qual Davi deixou de fazer para que a família dele fosse saudável. Ele persegue Davi sai fugindo do filho, e nessa guerra entre o exército de Absalão e o exército de Davi, Absalão ele morre. Mais uma tragédia na família de Davi. O que faltou? O que faltou? Vamos lá. O plano de Joabe era bom, digamos assim. Aconteceu tanta tragédia, tanta coisa ruim, um incesto, uma morte, adultério, aconteceu tanta coisa ruim. Então passou pela cabeça de Joabe, esse restante de vida que eles têm, eles possam viver em harmonia, viver em paz. Era possível? Sim, era possível. Como Davi, ele não é, como pai, Davi não é um bom exemplo. E Absalão tinha tudo, né? Tinha tudo, menos um pai para corrigir. Menos um pai para corrigir. E faltou o pai. Numa situação dessa, o que tem que acontecer, irmãos? Nas famílias acontecem problemas. Toda família acontece problema entre marido, entre pai e filho. Acontece, infelizmente. A gente fica sabendo, sabe, de não sei aonde, na casa tal, que tem um filho que já está com não sei quanto tempo que não fala com o pai. Infelizmente, né? Tem irmão que é malzinho com outro irmão. Eles não moram mais na mesma casa e não se falam. Infelizmente, isso é muito comum. O que falta? Qual a atitude correta para quando acontecem esses problemas dentro da família? Que causa indignação, que causa raiva. A pessoa que tem autoridade, que no caso seria Davi, tem que chamar, tem que confrontar. Foi o que faltou. Confrontar, corrigir e perdoar. Lá atrás foi isso que faltou com Absalão. A Bíblia diz que na verdade isso faltou desde que Absalão era criança. E isso deve acontecer dentro das famílias. Todo mundo erra, tem que confrontar, tem que corrigir, não pode deixar de ser corrigir, e tem que perdoar. O que aconteceu foi a falta do diálogo. Você já imaginou se Davi, ele tem ali uma conversa direta, clara, com Absalão? Essa é a pergunta que eu te faço. Se ele tem um diálogo produtivo com Absalão, a princípio, o que é o diálogo? O diálogo principalmente tem que partir de quem sabe estar disposto a ouvir sem interromper. Já pensou? Se Davi ele dedica, e também é necessário dar tempo de qualidade. Essa é a pergunta que eu te faço. Se Davi dedica um tempo de qualidade, que é a coisa que ele deveria ter feito lá atrás, desde criança, para um lar ser saudável, escuta, para um lar ser saudável, esse lar precisa ter diálogo. Inclusive, quando as crianças, quando já é criança, já tem que ter diálogo.
também precisam ser ouvidas. Até as crianças, os adolescentes precisam ser ouvidos. Deixa eu pegar aqui algumas dicas no diálogo. Olha só, dentro da família, para a família ser saudável, é preciso ter esse entendimento, que é o dever da família, dever, como toda família, ensinar padrões de comportamento, normas de conduta, valores essenciais, respeito, humildade, honestidade, solidariedade, honra, dignidade, compromisso com a verdade, ética, amor ao próximo. É isso. Está ensinando as crianças esse caminho? Está ensinando? É isso que os teus filhos estão aprendendo com você? É isso que você tem conversado com os teus filhos? O amor ao próximo, o respeito, a humildade. É isso, amor? É isso que você está ensinando para os teus filhos? Porque eles não têm que aprender isso na escola. Eles não têm que aprender isso em qualquer outro lugar. Eles têm que aprender na família. Você está ensinando isso? E o diálogo é importantíssimo, né? Dicas para um bom diálogo, para um diálogo produtivo. Vamos lá. Torne o diálogo um hábito no seu lar. Sempre conversar. Sempre. É engraçado que tem gente que não sabe a importância do diálogo e já as crianças já vão sendo acostumadas a não ter quem ouça, porque não tem paciência, né? Não tem paciência. Está falando, quer perguntar, por que isso? Por que aquilo? Me deixa em paz, procurar o que fazer, vem cá, sempre a mesma coisa. Não tem paciência para dialogar, para conversar. E quem é que não tem uma criança que não queira conversar e perguntar? E por quê? O que é isso aqui? Para que serve? Papai, para quê? Torne o diálogo um hábito. Tenha paciência para conversar, para ouvir. Tem que ser um hábito de conversar sempre. Eu disse que eu não queria falar sobre isso, mas tem uma história martelando aqui na minha cabeça. De uma jovem. Desculpa, irmãos, a gente é aquilo que a gente consome. Mas quando eu comecei falando que esse mundo está cheio de maldade, também porque eu pego muitas histórias reais. Uma coisa que faz até um tempo já que eu vi, mas me chamou muita atenção. Uma jovem, 15 anos. E ela começou a namorar um adolescente, mas tudo ela falava para a mãe dela, tudo. E ela teve o apoio da mãe, ele ia para a casa dela, a mãe recebia bem, várias fotos deles junto com a família. E do nada o rapaz ficou desequilibrado. Raiz de amargura, por causa da raiz de amargura, ele se voltou contra a menina, começou a falar mal da menina por todos os lugares, e ela sofreu muito com isso. E ela não conseguia esquecer ele, até que um dia ele marcou um encontro com ela. E ela, acreditando que ia ser um encontro de reconciliação, ela vai para esse encontro. Tudo ela falava para a mãe dela, tudo que ele marcou um encontro, tal lugar que ela estava indo, tanto que quando ela sai de casa, ela sai com o celular falando com a mãe o tempo todo. E ela vai para o lugar que ele marcou e ela diz assim: mãe, ele não está aqui. Isso marcou muito comigo. Mãe, ele não está aqui. Aí, ela mandou uma mensagem aqui, ele disse que não deu para ele vir para cá, é para mim ir para outro lugar. Aí ela está indo, torna a mandar mensagem: mãe, eu estou por aqui, ele ainda não chegou. O tempo todo falando com a mãe. Bom, resultado, esse menino, ele matou ela. E nunca seria descoberto se ela não tivesse um diálogo com a mãe de intimidade. Isso me marcou. Tem que ser um hábito, tem que ser um costume. Ou seja, não adiantou ele negar a eles que ele não foi, que ele realmente marcou o encontro com ela, mas ele não foi. Mas ela era íntima da mãe dela, íntima da mãe. Tem que ter intimidade dentro de casa. Tem que ter intimidade. Vamos lá.
Tem que ser um hábito. Dedique tempo e um local adequado, o melhor local para vocês poderem conversar. Conversa com tua filha, conversa com tua mãe, conversa com teu pai, conversa com teu filho. Quando você percebe que tem alguma coisa diferente, que está triste, alguma coisa assim, você senta disposto a prestar atenção e não se distrair com o que acontece no externo, mas realmente prestar atenção a ouvir, sem interromper, um bom lugar e, na verdade, o melhor lugar. Fale moderadamente e equilibradamente. O que significa isso? Você tem que falar só o necessário, não mais do que isso. Na verdade, vamos incluir, deixa eu falar outra coisa, sabedoria, né? O sábio conhece o tempo e o modo, sabe quando tem que falar, quando tem que calar, e a forma certa, né? A maneira de se expressar. Fale moderadamente e equilibradamente. Deixa eu voltar. Torne o diálogo um hábito, dedique tempo e um local adequado, o melhor local. Fale moderadamente, equilibradamente. Todos têm algo a dizer, inclusive as crianças. Todos têm algo a dizer, inclusive as crianças. Tá bom? Não ignore as crianças. Não ignore. Você já pensou se Davi conversasse com o filho dele desde criança? Abra mão dos sermões autoritários, porque tem pai, tem mãe que só sabe brigar, só sabe reclamar, já quer, e na verdade isso causa até medo. Tem filho que não quer falar, tem filho que não vai falar, porque já tem medo de bronca, tem medo de briga. Abra mão dos sermões autoritários, esteja atento a queixas e reclamações, pautando elas diretamente o ponto-chave, aquilo que a pessoa mais se incomoda, aquilo que mais entristece ela, aquilo que mais causa amargura no coração dela. Diálogo não é um muro de lamentações, não é para a pessoa ficar o tempo todo se lamentando, de jeito nenhum. Logo deve-se traçar estratégias para aprimorar as relações. A mãe tem uma ótima relação com a filha, o pai tem uma ótima relação com o filho, os irmãos têm uma ótima, principalmente os pais, ter uma ótima relação com os filhos. E a intimidade é importante, não é para falar aquela distância, tratando como se fosse uma pessoa diferente, não, a intimidade, tratando a pessoa como alguém íntimo e como alguém amado. Meus amados de Jesus, essas dicas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, essas 8 dicas aqui, eu peguei de um livro, dá créditos, né, ao psicólogo Luciano Melo. Todos os outros eu estudei na Bíblia, mas essas 8 dicas aqui eu peguei do livro do psicólogo Luciano Melo. Mas achei importantíssima para ter um lar saudável. E eu volto a perguntar o seguinte: antes de perguntar aquelas mesmas perguntas, eu pergunto: você é um bom ouvinte? Você é um bom ouvinte? Você precisa aprender a dialogar. Ouvir, o bom ouvinte, ele ouve do início ao fim, sem interromper, estando disposto e aberto para a pessoa que está precisando. Eu pergunto para você, as perguntas que eu comecei lá, para a gente analisar: como é o ambiente que você vive? Como é o teu lar? Como o rei foi um ótimo rei, mas como pai, Davi foi um péssimo exemplo como pai, um exemplo negativo, e isso resultou em tragédias, sofrimentos e mais sofrimentos dentro da casa de Davi. E se você não priorizar o diálogo dentro da tua casa, o perdão dentro da tua casa, infelizmente, futuramente pode causar sofrimento dentro da tua casa. Como é o ambiente onde você vive? É um ambiente saudável? É um ambiente de cura, onde a pessoa pode passar o que passar lá fora, mas quando chega em casa ela se sente bem? É um ambiente de paz ou de guerra?
Essas são as minhas perguntas, porque o teu lar, a tua casa, ela precisa ser um lugar de cura. Então veja, foca o que você precisa fazer, o que você tem que trabalhar para fazer ajustes emocionais e espirituais. Emocionais e espirituais, para que a tua casa você possa dizer em verdade: meu lar é uma bênção. Amém, Jesus? Vamos orar? Se coloca de pé. Demorei só um pouquinho. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Senhor, como está escrito na tua Bíblia, na tua palavra, toda a palavra é inspiração. Tudo está escrito para exemplo nosso. Tudo que foi escrito, tudo que aconteceu, tudo que está aqui é para exemplo nosso. E a vida familiar de Davi é para o nosso exemplo. Exemplo a não ser seguido. Exemplo